O Clube de Engenharia tem a satisfação de receber esta tarde e noite duas figuras emblemáticas da nossa política externa, da nossa geopolítica e da nossa relação com o mundo. O embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, na sua longa trajetória, carreira diplomática, foi secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores entre 2003 e 2009 e ministro de Estado da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, do momento em que saiu do Itamaraty até o final do mandato do presidente Lula. E o economista Paulo Nogueira Batista Júnior, vice-presidente do Banco de Desenvolvimento do BRICS, que vem de ser afastado da função que ocupava numa torpe iniciativa desse governo que nos infelicita. Boa noite a todas as senhoras, todos os senhores. Queria agradecer ao Clube de Engenharia, ao OAB, ao Corecon, ao presidente da Academia Brasileira de Engenharia e à Associação dos Funcionários do BNDES, pela oportunidade de estar aqui em companhia de meu querido amigo Paulo Nogueira Batista Júnior. Tive a honra de ser funcionário de Paulo Nogueira Batista. Na época não se usava a palavra senior, mas ele era o pai de Paulo Nogueira Batista, um brasileiro extraordinário. Eu acho que, dizendo isso, extraordinário em todos os sentidos. Primeiro, um extraordinário diplomata, economista, cientista político e político também, e que deixou uma obra consolidada numa série de artigos extremamente importantes sobre os temas da política internacional em geral e da política externa brasileira. Então, eu tive a honra de trabalhar com ele e, de uma certa forma, no Itamaraty, as pessoas se dividem entre aqueles que tiveram a oportunidade de trabalhar com Paulo Nogueira Batista e aqueles que, por uma infelicidade do destino, não tiveram essa oportunidade. Trabalharam talvez com outros grandes diplomatas, mas não talvez com o maior deles. Muito bem. Então, queria agradecer muito a Pedro Celestino, querido amigo, para poder estar aqui com as senhoras e com os senhores para participar deste ato que, de um lado, é uma manifestação de apoio a Paulo Nogueira Batista, que está aqui conosco, pela sua ação, primeiro, anteriormente como economista, professor da Fundação Getúlio Vargas, autor de livros e de artigos, depois, posteriormente, como representante do Brasil no Fundo Monetário Internacional, onde esteve à frente do movimento de reforma das regras do Fundo Monetário Internacional, principalmente, em resumo, das regras de votação das decisões. É verdade, Paulo? Hein, Paulo? É verdade? Ele está tão
Você precisa confirmar. Você tem que me apoiar. Não é? E esse tema da questão da reforma do sistema de votação do fundo continua na pauta. Agora houve uma reunião do G24, onde o Brasil foi representado, segundo os jornais, por um funcionário de terceiro escalão do Ministério da Fazenda. Não é? Tal a necessidade de alinhamento da política do atual governo com os desígnios da grande potência imperial que são os Estados Unidos da América, que sucederam o Império Britânico e que hoje são o grande império, né? Muito bem. Então, o tema desse seminário, pelo que eu vi, é a questão dos BRICS, a crise mundial e a crise no Brasil. Um tema, naturalmente, pequena dimensão, que pode ser falado em cerca de 10 minutos, né? Na verdade, com grande facilidade. Muito bem. Então, o tema é esse. Os BRICS, a crise mundial e a crise no Brasil, segundo estou informado, né? Eu queria dizer que seria importante para compreendermos o que está ocorrendo agora e até mesmo de como chegamos a essa situação internacional de crise política e grave crise política e grave crise econômica, né? Seria interessante relembrar, ainda que telegraficamente, alguns temas do passado muito remoto que têm semelhança com a atual situação. Primeira situação dos Estados Unidos, a época da crise do Watergate, que desmoralizou o sistema político americano, né? E a derrota na guerra do Vietnã, né? Que levaram ao governo Carter e que levaram lá atrás a ressurreição, a emergência da questão dos direitos humanos como um instrumento político, né? Muito bem. Após isso, situação de crise moral, política nos Estados Unidos. Então, o que ocorre com a vitória de Reagan, de Margaret Thatcher, de Helmut Kohl também, e de Mitterrand também, né? Que se inicia um processo de desregulamentação do sistema econômico em geral, e desregulamentação específica do sistema financeiro. E um sistema americano de punição àqueles estados que eles julgavam que tinham práticas desleais de comércio com os Estados Unidos. A famosa lei de comércio americana, né? E que o presidente Reagan puniu o Brasil com sanções, né? Com sanções por causa da lei de informática. O que está ocorrendo agora na Organização Mundial do Comércio. Semelhante, não é igual, mas é a mesma posição do presidente Trump, né? De acusar o Japão de práticas de comércio desleais, de punições, e a mesma posição do presidente Reagan lá atrás para afirmar o poderio econômico e político dos Estados Unidos. Há uma sequência de fatos internacionais de enorme importância, a começar pela, transformação da China, em 1979. Né? Em 1979, a transformação da China, a abertura da China para o mega capital internacional, né? E o seu ingresso futuro, mais tarde, muito mais tarde, né? Na Organização Mundial do Comércio, no Fundo Monetário, nas instituições americanas, criadas pelos Estados Unidos. Muito bem. Então, o processo de Ronald Reagan, da grande desregulamentação, inclusive do setor
financeiro. Né? E nesse processo, né, a vitória dos Estados Unidos do Kuwait, né, vitória dos Estados Unidos do Kuwait, né, leva, e a queda do Muro de Berlim e a desintegração, é um pouquinho, a cronologia não é bem essa, a queda do Muro de Berlim em 89, mais tarde a desintegração da União Soviética, a maior vitória militar da história sem que se tenha dado um tiro. Os Estados Unidos venceu o seu competidor, que era a União Soviética, sem dar um tiro. Né? Muito bem. Então, esse processo gera a declaração de Bush da nova ordem mundial. E os Estados Unidos são reconhecidos como o único poder no mundo, é a chamada unipolaridade. Né? E a época do neoliberalismo e a desregulação, de uma forma geral, e a abertura de mercados para as companhias americanas, especialmente na China, né? Onde estão todas as grandes companhias da revista Forbes, né? Estão lá, instaladas e exportando. Hoje eu estive no Congresso, na Câmara dos Deputados, num dos plenários, e nesse plenário ele é cheio de computadores, um para cada pessoa que senta ali no plenário, todos feitos na China. No Congresso brasileiro, que poderia ter comprado computadores de outro lugar, compra da China, né? É algo extraordinário. Mas, de toda forma, né, esse processo de desregulamentação da economia mundial, em geral, em todos os setores, né, mas especificamente do setor financeiro, com a criação, isso Paulo saberá falar muito melhor do que eu, a criação do chamado shadow banking, né? Um sistema de bancos que foge a toda a regulamentação, e a criação de todos os mercados de derivativos. Uma grande escroqueria, lembra dessa palavra? Escroqueria, né? Coisa extraordinária, né? Uma operação de escroques. As agências avaliadoras de risco que falsificavam os relatórios, os bancos são os donos das agências avaliadoras de riscos, e assim por diante, e que provocaram, com base nas chamadas hipotecas, que todo mundo sabia, o nome dos próprios títulos eram subprime, quer dizer, não eram bons, como antes tinham existido os junk bonds, né? A gente já sabe que é ruim mesmo, né? Enfim, e gera-se a crise de 2007, 2008, né? E aí é uma maior intervenção, talvez, das maiores intervenções do Estado na economia de um país, que é a intervenção do Estado americano na economia americana, né? E que eles compram os títulos podres, mais de 13 trilhões de dólares, né? Um processo inflacionário extraordinário que não gerou inflação, né? Extraordinária intervenção do Estado, salvaram a General Motors, salvaram os bancos, salvaram todo mundo. Muito bem. Claro que, paralelo a isso, vinha a emergência da China, né? Vinha a emergência da China, a grande fronteira do capitalismo, né? A grande fronteira do capitalismo, né? Muito bem. E a China agora crescendo a taxas ridículas de 6,8%. É uma taxa ridícula, né? Coisa absurda, né? Né? A Europa ali, né? E tudo, não vou entrar nos outros detalhes, mas o fato é esse, é que a crise mundial, que no início se julgou que levaria à regulação do setor financeiro, que levaria à punição dos banqueiros,
e dos administradores que ganham bônus de milhões de dólares por ano. Não houve uma punição, a não ser daquele pobre indivíduo chamado, creio que Madoff, né? Que pegaram um cara, serviu de bode expiatório. Todos os outros estão soltinhos, né? E multitrilionários. Muito bem. Então, a ideia de que havia uma regulação não ocorreu, né? Os regulamentos que foram criados acabaram não sendo implementados. E continua o shadow banking e assim por diante. E isso leva periódicas recuperações da economia, mas a crise continua sempre no horizonte, né? Uma nova crise, né? Sendo que, aliás, nos Estados Unidos, talvez entre os países desenvolvidos, seja a melhor situação econômica, comparando com a Europa, só talvez a Alemanha, né? E ao lado disso, nós temos a China. E a China, né? O BRICS. Pensem bem no BRICS. Se o BRICS não é a própria China, né? Se for pensar bem, sem nenhum demérito para os outros países integrantes do BRICS, né? Realmente a posição de liderança econômica, de força do capital, é a força do governo chinês. Não é a força do governo russo, nem a do governo sul-africano, nem a do governo da Índia, né? Certamente é o governo chinês, né? Que impulsiona os BRICS, daí a sua participação no Banco dos BRICS. E a grande importância dos bancos do BRICS, para falar um pouquinho do Banco dos BRICS propriamente, a China todo mundo sabe, maior economia do mundo, maior exportador, maior importador, líder na tecnologia, porém sempre ainda muito atrás dos Estados Unidos na realidade dos números, né? Muito atrás ainda. Mas no caso dos BRICS, a importância dos BRICS é fundamental. Pelo seguinte, porque o Fundo Monetário e o Banco Mundial são dois instrumentos de controle das economias dos países em desenvolvimento, né? Que através desses países entram em dificuldades financeiras, dificuldades econômicas, por um lado, se recorre do Fundo Mundial. E o Fundo Mundial tem as suas chamadas condicionalidades, entre elas de acompanhar permanentemente a economia desses países e colocá-los em ordem. E esses países, para obterem empréstimos, porque também tem escassez de recursos, quando se socorrem do Banco Mundial, ou no caso dos países da América Latina, do BID, né? Ou da África, do Banco Africano, também são impostas a eles condicionalidades, que são para simplificar os princípios do chamado Consenso de Washington, lá de trás, no Consenso de Washington, né? E monitoram a economia desses países, monitoram e os forçam a adotar certo tipo de política econômica, que é abertura comercial, abertura para os investimentos estrangeiros, privatização, desnacionalização, equilíbrio fiscal rigoroso, né? Redução das dimensões do Estado e assim por diante, né? Ora, o BRICS surge e diz não, aqui o BRICS poderá conceder empréstimos sem impor condicionalidade. Ora, o Banco Mundial e o Fundo Monetário são instrumentos de controle da economia dos países sem que os Estados Unidos tenham que fazê-lo diretamente. Então é muito prático, né? É verdade? É muito prático, porque faz através de um organismo multilateral, onde supostamente todos os países estão representados, todos têm poder de decisão e assim por diante.
Então, o BRICS, ao ser isto, né, causa grande desconforto nos sistemas de controle internacional do império. Grande desconforto. Grande desconforto, né? Muito bem. Então, nós temos a China, né? Aí no seu processo, causando grande horror, porque a China declarou, diz o presidente da China, Xi Jinping, que a China oferece um modelo alternativo aos países. Causou um horror na imprensa brasileira, causou grande perplexidade e indignação, né? Indignação. Mas, quando as empresas chinesas estiverem consolidadas no Brasil, esses mesmos indivíduos que hoje expressam sua indignação com a China serão diretores e presidentes dessas empresas e farão o elogio do modelo chinês da mesma forma que hoje fazem o elogio do modelo americano. Da mesma forma, porque o contra-cheque é muito forte, né? As pessoas não resistem a um contra-cheque puto, né? Essa é que é a realidade da vida, né? Nós temos, aliás, já um grande economista que é presidente de uma grande empresa chinesa. Grande economista, famoso economista. Mas não vamos citar nomes, porque, né, não seria muito elegante. Não é verdade? Muito bem. Então, nós estamos nessa crise internacional, porque o sistema financeiro é um processo de financiarização, que o Paulo falará muito melhor do que eu, né, de toda a economia, que amarra a economia, porque é um processo de sucção de recursos de toda a sociedade para o setor financeiro, que é, por definição, improdutivo, né? Ele não produz. Ele pode financiar a produção, mas ele não produz, né? Então, isso aí, ele também amortece o consumo. Há um livro de Ladislau Dalbor, não sei se tiveram a oportunidade de ver, chamado A Era do Capital Improdutivo, um livro muito interessante sobre o sistema financeiro no Brasil, muito interessante, né? E nós podemos ver isso, enquanto a economia brasileira tem taxas negativas de crescimento, as taxas do sistema financeiro dos bancos, as taxas não, os lucros declarados nos balanços dos bancos são extraordinários. Em nenhum lugar do mundo existe isto. Nenhum lugar do mundo. Muito bem. Então, uma palavra que é outra parte do tema. Então, nós ficamos nessa situação. De um lado, a emergência chinesa, que vai controlando a sua posição de maior potência do mundo em termos comerciais, e agora cada vez mais grande investidora mundial, investidora no Brasil, mas nos outros países também, né? E, ao lado disso, uma crise política gerada pela política econômica, a política externa do presidente Trump, né? O presidente Trump, ele é, para dizer o mínimo, tem um mérito, né? Ele é imprevisível, né? É uma coisa extraordinária. É uma coisa extraordinária. Ele é imprevisível, ele diz coisas, como se dizia antigamente, se dizia do Arco da Velha ou das Arábias, né? Diz coisas incríveis, tudo isso pelo Twitter. Sim, pelo Twitter. Quer dizer, é um modo juvenil de governar, né? No mínimo, para dizer o mínimo, de irresponsabilidade absoluta. Você não pode ser imperador, presidente do Império Mundial, e ficar mandando mensagem de 140, como é que se chama? 144 caracteres sobre as coisas mais variadas, pô, né? Mais variadas. Muito bem. E aí, de uma grande imprevisibilidade que cria grande horror do sistema do império, porque estão lá as classes hegemônicas francesas, italianas, alemães,
espanholas, todas acostumadas com uma liderança, não digo razoável para eles, né? Não para a Síria, nem para o Líbano, nem para o Iraque, não, razoável para eles, europeus, né? Não é verdade? E, de repente, tem um indivíduo que resolve denunciar muito ao estilo do Reagan, da lei de comércio do Reagan lá atrás, né? Denunciar os outros países por prejudicarem os Estados Unidos, que é o que ele, digamos, é uma síntese, né? Muito bem. Então, o que é que... Uma palavra sobre a América do Sul. Primeira coisa que é preciso entender é o seguinte: a América do Sul é a zona estratégica mais importante para os Estados Unidos. Certamente não é África, né? Não é África. Porque aqui é o sistema mais próximo dos Estados Unidos, né? E que eles controlam, né? Tiveram uma grande vitória nos últimos anos, porque conquistaram o governo na Argentina e no Brasil, que são 70% da América do Sul. É isso, o que ocorreu foi isso, né? No caso da Argentina, com eleições. No caso do Brasil, sem eleições, com golpe, né? Mas, enfim. Então, quando houve aquela onda neoliberal no mundo, do pensamento único, da unipolaridade, do fim das fronteiras, da globalização, esqueci da palavra mágica, globalização, né? O que houve na América do Sul? Subiram ao poder uma série de governos neoliberais, na mesma época. O presidente Menem, do qual vocês devem se recordar do seu estilo capilar, né? Devem se recordar, né? Uma coisa extraordinária. Foi recebido com toda a pompa no Fundo Monetário e nos Estados Unidos, quando lá esteve. Era o melhor aluno, né? Nem o presidente Fernando Henrique Cardoso foi recebido com tanta pompa, né? Muito bem, então, Menem, Fernando Henrique Cardoso, um indivíduo chamado Sánchez de Lozada, da Bolívia, que falava inglês, né? Outro chamado Jorge Baixes, do Uruguai, outro chamado Carlos Andrés Pérez, vários sucessores de Pinochet, daquela aliança que sucedeu o Pinochet, todos com políticas neoliberais, que é mais ou menos o programa do consenso de Washington. Eles vão fazendo o que podem, né? O presidente Fernando Henrique fez o que pôde para destruir a Petrobras, né? Lançou as ações em Nova York, né? Como é que diz? Acabou com o monopólio. Já tinha acabado antes, né? Já com o presidente Geisel já tinha havido uma mudança importante, né? O Fernando Siqueira, depois que eu terminar, vai me elucidar sobre tudo isso. Mas já tinha começado. Vocês se lembram daquela ideia de transformar a Petrobras em Petrobras? Aquela consultoria de milhares ou milhões de dólares para mudar o nome da empresa. Realmente é uma picaretagem fora de série, né? Muito bem. Esses governos, com os seus programas neoliberais muito parecidos, né? Foram um fracasso extraordinário em termos econômicos. Extraordinário fracasso. Tanto é que a popularidade do Fernando Henrique Cardoso no Brasil, ao final, era de cerca de 10%. Né? Era baixíssima a popularidade. Desemprego, problemas de toda ordem financeiros. Muito bem. Isso permitiu a ascensão, né? Permitiu os movimentos democráticos de partidos que eu chamaria, não vou chamar de esquerda não, progressistas. Menos, né? Progressistas, né? Progressistas. E que eram muito parecidos, que foi a ascensão pelo voto
do presidente Lula, do presidente Kirchner, de Evo Morales, Chaves um pouco antes, né? No Paraguai, mais tarde um pouco, do presidente Lugo, né? No Uruguai também, o presidente Tabaré Vázquez, né? E assim por diante, que tinham mais ou menos uma plataforma semelhante. Era, primeiro, inclusão social. Vamos resolver os problemas da pobreza e teremos uma base para o desenvolvimento a partir disso, né? Isso gerou programas muito semelhantes no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Brasil, Bolsa Família e outros, né? Na verdade, e vários outros programas. Segundo programa, recuperação do Estado, né? Reconstrução do Estado como instrumento de desenvolvimento econômico, né? E no caso da Argentina, onde eles foram muito mais longe, né? Muito mais longe, porque eles reprivatizaram empresas que tinham sido, reestatizaram empresas que tinham sido privatizadas. Isso é uma coisa que renegociaram a dívida externa, né? Com grande redução, né, dos pagamentos, dos juros e tudo mais. Muito bem. Isso. E depois, um projeto de política externa coordenada na América do Sul, de construção de um bloco sul-americano, do qual o Unasur, que as pessoas às vezes muitas vezes sabem, quase todos sabem, mas eu queria repetir aqui, que é o seguinte: todos os conflitos, divergência entre os países sul-americanos no passado eram levados à OEA, onde os Estados Unidos controlam o organismo que eles criaram lá atrás, né? Com outro nome. Quando você cria o Unasul, você diz o seguinte, que esses conflitos vão ser decididos pelos países sul-americanos, sem a participação dos Estados Unidos. Eu, se fosse estrategista do Departamento de Estado, ia ver essa situação com grave preocupação, né? Grave preocupação de que isso aqui não está bom, né? Estão fazendo aqui um barraco um barraco no meu quintal, uma bagunça, né? E começam a preparar a queda desses regimes, uma série de iniciativas de toda a ordem que levou com várias intensidades, né, para mudança de regime. Porque eles dizem isso com toda tranquilidade na cara de quem quiser, por escrito ou verbalmente. São programas de regime change. Mudança de regime. Mudança de regime é golpe de Estado, pô. Claro, se houver mudança de regime por eleições, não é regime change, é eleição, né? Então, na Venezuela, que o professor Dark Costa conhece tão bem, né? Eles iniciam todo um esforço de desestabilização do governo, né? Agora avançaram um pouco, porque o governo venezuelano ganhou as eleições, não há nenhuma insinuação que eu tenha visto de fraude. Houve, Dark? Não houve, né? Quer dizer, então os jornais não falam mais da Venezuela. Não falam mais da Venezuela porque ficou comprovada a popularidade do governo, óbvio. Né? Muito bem. E no Brasil, no processo que levou ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, né? E a ascensão de um governo que tem como programa de governo o consenso de Washington. É só ler os itens do consenso de Washington e comparar com o programa de governo do presidente Michel Temer. É só isso, né? Então, nós vivemos uma situação de
14 milhões de desempregados, coisa tranquila, né? Para quem não está desempregado, é tranquilo, né? Não tem nenhum problema, né? Não é verdade? Da estagnação da economia, de vez em quando eles inventam uns índices aí para dizer que está melhorando, né? Está melhorando, depois não está mais melhorando, né? É uma coisa extraordinária, né? E uma crise política muito grande e uma crise social, porque é um programa conservador ao lado do programa econômico, é um programa social conservador, como a aprovação da PEC agora, que proíbe o aborto, mesmo em caso de estupro, os quais têm aumentado no Brasil. É uma coisa extraordinária. Aí vai por aí afora, diminuição da idade penal, permissão para, sei lá, para os agentes penitenciários usarem perdão? Trabalho escravo. Trabalho escravo é do ministro Gilmar, como ele declarou, e da ministra Luiz Linda Valois. Coisa extraordinária. Pediu por escrito para acumular salários porque tinha que comprar bolsas e perfumes. É uma coisa extraordinária e ficou por isso mesmo. E diz que se não o trabalho é escravo, ela se acha que submetida a trabalho. Eu diria para os senhores, que é inacreditável. É inacreditável. E o grau de antagonismo social, o ódio aos trabalhadores, e aos pobres. Ódio. Como o governo não reprime, aí surgem as mortes, o diabo, vai tudo indo, né? O governo não é conivente com isso. Este governo é conivente com essa pauta conservadora e, pelo contrário, a promove e acha normal. Muito bem. Estou gostando muito aqui do Clube de Engenharia. Ninguém me acenou ainda que eu já falei demais. Ninguém me mostrou um papelzinho. Tem 5 minutos. Né? Enfim. Então, nós estamos agora numa crise política, numa crise do judiciário de enormes dimensões, dos próprios princípios da justiça, né? O princípio da presunção de inocência, né? O princípio de que a legislação não retroage, a não ser para beneficiar, né? Os juízes são verdadeiros atores de televisão. Ficam dando declarações para cima, para baixo, sobre os casos que vão ser julgados. É algo extraordinário. Juízes de primeira instância absolutamente fanatizados, né? É uma coisa... A prisão pela condenação em segunda instância, que é um absurdo jurídico isso. Mas, enfim, os senhores são engenheiros, não devem se preocupar. A destruição da engenharia nacional. Entende? Sistemática. Os senhores acham que algum investigador da Polícia Federal, do Ministério Público, na sua história, descobriu alguma coisa? Ou foi tudo fornecido pelos órgãos de escuta, né? A gente já esqueceu, né? Que o celular da Angela Merkel era gravado, né? E no Brasil, principalmente as comunicações da Petrobras, que coincidência, e da presidente Dilma Rousseff, né? E continuaram, né? E continuam fazendo numa boa, né? Então aí não acabaram com nenhum desses sistemas de escuta. E é quem fornece as informações
para os órgãos brasileiros que em si não têm, vou dizer mais, não têm capacidade técnica, nem nunca no passado descobriram coisa alguma. Compreende? E se tornaram de uma eficiência, mas cujo melhor símbolo é o chamado japonês da Federal. Aquele japonês que estava em todas as fotografias e que era criminoso, era condenado lá num processo de contrabando na fronteira. O japonês da Federal. Né? Mas, enfim, é tudo muito grave, né? A destruição do Estado brasileiro, a desnacionalização, a destruição da engenharia que eu mencionei através das grandes empresas de engenharia, e ao mesmo tempo a destruição através do BNDES pela redução dos investimentos em infraestrutura. Simplesmente isso, né? Então é preciso que as entidades que organizam não gosto de usar tipo de sinal, essa beleza de seminário como esse hoje, né? Que eu não vi um papelzinho para me restringir a palavra, para me censurar, né? Nenhum. O presidente Pedro Celestino está ali se remoendo, né? Quer mostrar um papelzinho para mim, não? Não? Então tá bom. Então não quer mostrar papelzinho, tá bom. É amizade. Mas, enfim, então nós vivemos uma grave crise econômica no Brasil, né? Gravíssima crise conjuntural de redução dos investimentos em todos os setores, né? E, ao mesmo tempo, estrutural, que é a transferência da propriedade para as empresas estrangeiras. As empresas estrangeiras vêm para cá e compram as empresas nacionais. Claro que está tudo a preços muito favoráveis. Como eles dizem aí, o Brasil está bom para quem usou aquele prefeito de São Paulo. Com esses road shows aí do Ministério da Fazenda, né? Que saem pelo mundo para dizer que o Brasil está à venda, né? Isso é algo que talvez no passado levasse a processos, né? De lesa pátria, né? Mas hoje em dia é normal. Mas, enfim. Então, nós estamos nessa situação, né? E estamos numa crise, na minha opinião, muito profunda, porque ela é econômica conjunturalmente, estruturalmente, eu não vou falar nisso não, porque já falei demais, sobre a financiarização da economia, né? E estamos a passos muito próximos de 2 acordos que vão criar maiores dificuldades. O acordo com a União Europeia, que é um crime, e a adesão do Brasil ao OCDE, que consolida isto. No campo político, são as manobras para criar o semipresidencialismo, semiparlamentarismo, sei lá, enfim, né? Não é verdade? O sistema judiciário, o senhor é do OAB, né? Nós temos a quebra do princípio da presunção de inocência, a questão do trânsito em julgado para a pessoa ser considerada culpada, a quebra do princípio da proteção da família e da privacidade das pessoas, né? E a quebra do princípio da não retroatividade da lei. Foi quebrado outro dia no Supremo Tribunal Federal. Não, claro, e a criminalização da advocacia. Eu não quero nem falar da participação dos escritórios estrangeiros nos escritórios brasileiros, o que é contra a lei. E assim por diante, a colocação de indivíduos de fora para controlar as empresas é um negócio extraordinário, né? Mas, enfim. Então, nós estamos nessa situação. Temos solução? Temos. O presidente Lula tem 40% de intenções de voto. E será candidato
As caravanas feitas recentemente no Nordeste e em Minas foram um sucesso extraordinário. Será candidato, ganhará as eleições. Tá? Só tem lulista, hein, pô? Mas, enfim. E depois que ele ganhar as eleições, teremos que ganhar o governo. Ganhar o governo. Porque não é só ganhar as eleições, não. Preciso ganhar o governo. E fazer uma política de desenvolvimento, de democracia, de justiça social e de soberania do Brasil. Muito obrigado pela atenção. Boa noite a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite dos organizadores para vir aqui participar desse debate. Está melhor aqui? Está melhor. Então, queria agradecer em primeiro lugar aos organizadores desse evento para me trazerem aqui para participar dessa mesa junto com meu amigo Samuel Pinheiro Guimarães. É a primeira vez que eu participo de um debate público depois de voltar ao Brasil, tendo estado mais de 10 anos no exterior. É uma grande satisfação estar aqui com vocês na cidade do Rio de Janeiro, que é a minha cidade natal. Eu vou falar o escopo da minha apresentação vai ser bem mais restrito que a do Samuel. Eu vou falar basicamente dos BRICS, do banco que os BRICS criaram, onde eu estive até recentemente, e do papel que o Brasil pode ter no desenvolvimento do processo BRICS e do próprio banco de desenvolvimento que os BRICS criaram, né? Os BRICS, o que são? Não são um bloco, nem mesmo uma aliança. Eu diria que os BRICS são um mecanismo de cooperação para propósitos muito específicos. Eles têm mais ou menos, o BRICS como processo, como mecanismo de cooperação, tem apenas 10 anos de existência. Começou realmente em 2008. Houve algumas reuniões diplomáticas antes, mas o processo começou mesmo em 2008, por iniciativa da Rússia, diga-se, muito antes da crise referente à Ucrânia. A Rússia procurou os outros BRICS e, na época, a África do Sul não era ainda membro, e criou-se um mecanismo de cooperação que atuava em várias frentes. Atuava no nível diplomático, no nível ministerial, no nível das capitais e também nos organismos internacionais. Então, em 2008, o diretor russo, por exemplo, no FMI, procurou os diretores brasileiro, chinês, indiano e propôs que nós atuássemos em cooperação. E essa ideia foi muito bem recebida. Esse movimento russo no FMI foi feito no Banco Mundial, foi feito nas capitais, e foi aí que o processo BRICS começou a se tornar uma realidade política, porque antes era apenas um acrônimo criado por um economista do Goldman Sachs, escapou o nome dele agora, o Jim O'Neill. Não tinha realidade política nenhuma. Quando eu cheguei em Washington em 2007, os BRICS não existiam como mecanismo de cooperação. Foi só no ano seguinte que nós começamos a atuar. Esse mecanismo sempre foi visto com muito ceticismo, e ainda hoje é visto com ceticismo. Esse ceticismo tem a sua razão de ser, porque são países muito heterogêneos, com enormes diferenças culturais, políticas, históricas, que são evidentes, né? Mas o ceticismo também é um pouco alimentado politicamente, por uma razão que o Samuel mencionou em parte. Os BRICS são vistos com muita inquietação no eixo Atlântico Norte, como uma possível fonte de contestação do esquema de governança capitaneado pelos Estados Unidos, pelos europeus, principalmente pelos Estados Unidos. Então, o ceticismo em relação aos BRICS tem a sua razão de ser, mas ele é exacerbado pelas mídias controladas por esses interesses, né? Por que eu digo que há uma exacerbação, sem deixar de reconhecer que existem pontos de discrepância, de divergência, que eu vou depois explorar mais um pouco? Que há pontos comuns importantes.
entre esses países, principalmente se você olha os 4 BRICS originais: Brasil, Rússia, Índia e China. A África do Sul é um caso à parte. Os 4 BRICS originais estão entre os 10 maiores países do mundo em termos de área, população e PIB. Esse fato, esse traço comum, dá a eles o potencial de agirem de forma independente, principalmente se juntarem esforços. Esse potencial pode ser aproveitado ou não. O Brasil aproveitou esse potencial muito bem no período 2006, 2012, 13. Desde 2013 e 2014, o potencial brasileiro de aproveitar essa capacidade de atuar independentemente se desfez em grande parte. Está hibernando, talvez, né? Pode ressurgir. Mas existe esse potencial, existe para o Brasil, existe para a Rússia, existe para a Índia, existe para a China e mesmo para a África do Sul, que é um país importante no contexto sul-africano. Qual é o outro traço comum desses países que compõem o BRICS? Eles são países que se sentem insatisfeitos com o sistema de governança internacional que remonta ao período pós-Segunda Guerra Mundial e que consagra a hegemonia do eixo Atlântico Norte. Então, o BRICS tem um caráter de um projeto anti-hegemônico, para usar uma expressão que o Beluso usou num debate certa vez. Tem esse lado. São países grandes, importantes, mas que têm seu peso insuficientemente reconhecido nas regras internacionais. Quando é que foi o auge dos BRICS, no meu entender? Foi no período posterior à grande crise que acometeu a economia americana e europeia em 2008. Nesse momento, o prestígio dos Estados Unidos e da Europa declinou substancialmente e a alternativa BRICS foi vista como algo bastante interessante. Eu me lembro que na época eu estava no Fundo Monetário, era diretor pelo Brasil e mais 10 países, quando estourou aquela crise. Quando eu olhava em torno da mesa, no FMI, com quem eu podia contar? Eu podia contar com o diretor russo, com o diretor indiano, com o diretor chinês, com o diretor que representava a África do Sul, muito menos com os diretores da América Latina, por motivos diferentes. Os mexicanos, por terem uma aliança estrutural com os Estados Unidos, né? Para ser diplomático, né? Os argentinos, porque viviam numa confusão muito grande. A Venezuela, por razão semelhante, né? Então não havia, na verdade, os melhores interlocutores para o representante brasileiro eram os BRICS. Era uma aliança natural que se impunha. Então, nesse período, os BRICS cresceram muito e atuavam de maneira muito eficaz no Banco Mundial, no G20, no Fundo Monetário Internacional. E foi esse processo de atuação conjunta, de crescente confiança mútua, que levou, depois de 5, 6 anos de atuação conjunta, um pouco menos, depois de 4 anos de atuação conjunta, a proposta de criação de mecanismos próprios dos BRICS, um fundo monetário e um banco de desenvolvimento. Mas antes de entrar nisso, deixa eu dizer a vocês que já naquela época do auge dos BRICS, era possível perceber que o mecanismo tem os seus problemas e tem as suas limitações. Algumas delas eram visíveis desde o início e foram se acentuando, e outras se tornaram mais visíveis no passado recente. A primeira delas, o Samuel de certa maneira mencionou, é que a China tem um peso muito grande dentro dos BRICS. A China sempre foi o maior dos BRICS, desde o início do processo, em termos econômicos, em termos populacionais. Mas com o passar dos anos, o peso relativo da China em relação aos demais BRICS aumentou, porque Rússia, Brasil, África do Sul entraram a partir de 2013, 2014 em fases de desempenho econômico muito menos favorável. Então o peso da China, que já era grande desde o início, adquiriu uma expressão ainda maior. A Índia é um caso à parte. A Índia tem crescido a taxas muito elevadas, inclusive maiores que as da China no passado recente, mas a partir de um patamar muito baixo de desenvolvimento. Então ela não oferece uma contraposição forte
individualmente a China, né? Então você tem a força da China, um projeto cada vez mais bem sucedido. Eu morei lá agora 2 anos e pouco. Nos 2 anos que passei na China, minha admiração pelo país só fez crescer. É um país que tem, como diz o Cristóvão Buarque, que esteve lá recentemente, coesão e rumo. Essa coesão e rumo que tanta falta nos faz, existe muito fortemente na China, né? A China é um país que tem visão de longo prazo, estratégia. Nesses 2 anos e pouco que eu passei lá, nunca se perdia tempo em reunião com os chineses. Eles sempre vinham para as reuniões com uma agenda, com um propósito claro, com propostas específicas, tendo feito o seu dever de casa prévio, né? Então é um país que talvez não prime por qualidades que nós brasileiros admiramos muito, como criatividade, improvisação, espontaneidade. Isso não é o forte deles, né? Mas eles são um exército que funciona. E esse país tem sido muito importante no processo BRICS e no processo de criação das instituições dos BRICS. Eu acho que o Samuel talvez tenha exagerado um pouquinho quando disse que os BRICS hoje são comandados pela China. Não diria que chega a esse ponto, porque os BRICS são um mecanismo de consenso, como são o G20, como é o G20, como é o G7, né? Então o BRICS, dificilmente a China pode impor a sua vontade. Por exemplo, dentro do Banco de Desenvolvimento, que se criou em 2015, a China tem 20% do capital e não tem condições de impor sua vontade tampouco dentro do banco. Mas não há dúvida que a China tem um peso que os outros países não têm. A outra fraqueza que eu vejo no mecanismo BRICS é que divergências muito pesadas, muito importantes, surgiram entre 2 membros do grupo. Divergências que beiram a um conflito militar, às vezes. Estou me referindo às divergências entre a Índia e a China. Essa divergência tem sido muito importante, afeta o mecanismo BRICS, sem dúvida nenhuma, e repercutia dentro do banco, onde eu estava até recentemente, né? Se você acrescenta as divergências entre China e Índia, o fato de que Estados Unidos, Japão e Austrália, se não me engano, tentam atrair a Índia para uma aliança de democracias com o propósito de conter a expansão do poderio da China na Ásia, você vê o efeito que isso pode ter sobre o grau de confiança e de capacidade de articulação dentro dos BRICS, né? Então, esse é um ponto de interrogação importante. O outro é a Rússia. A Rússia é um país que tem sido muito bem sucedido em alguns embates importantes, mas está sob cerco político e sob cerco financeiro. Mais de 40 países aplicam sanções à Rússia. Ela tem dificuldade de acesso a financiamento, né? E essa situação de cerco imposta à Rússia afeta também a atuação da Rússia dentro dos BRICS. De certa maneira, contamina o posicionamento da Rússia dentro dos BRICS. Então, o mecanismo é um mecanismo forte, que acho que tende a durar, mas que tem fissuras importantes, né? E essas fissuras são aproveitadas sempre que possível pelas potências mais tradicionais, né? Isso aparece de várias maneiras. Eu, quando estava lá em Xangai, eu não tinha muito tempo de ler jornal, então acumulava os jornais da semana, levava para casa e lia no sábado de manhã ou no domingo de manhã. E ao você ler os jornais da semana, o Financial Times, por exemplo, ou outros jornais, uma coisa me impressionava: todo dia havia um ataque ou à China ou à Rússia ou aos dois. De vez em quando sobrava para a África do Sul, para o Brasil, mas era um processo sistemático, né? Não é uma mídia de partido único, mas opera como se fosse, né? É curioso, né? Isso no Brasil é muito evidente, mas também é evidente na mídia americana e europeia, né? Então os BRICS, sem dúvida nenhuma, são vistos como uma fonte de preocupação, como um possível desafio, né? Qual foi a principal realização do processo BRICS nesse
nesses primeiros 10 anos de cooperação? Eu diria que, sem dúvida nenhuma, foi a criação de dois mecanismos independentes. Dois mecanismos, duas instituições que foram, aliás, criadas em Fortaleza, na cúpula dos BRICS em Fortaleza em 2014, quando se assinou o Tratado de Criação do novo Banco de Desenvolvimento e o Tratado de Criação do Fundo Monetário dos BRICS, que se chama Arranjo Contingente Reservas. O Arranjo Contingente Reservas é um fundo é um Reserve Pooling Arrangement, é um fundo de compartilhamento de reservas internacionais de caráter virtual, no montante de 100 bilhões de dólares, com a China entrando com 41 bilhões, Rússia, Brasil e Índia 18 cada e África do Sul 5. É virtual porque as reservas são compartilhadas potencialmente, elas não são depositadas num fundo comum, como é o caso, por exemplo, do Fundo Monetário Internacional, que é um Reserve Pooling Arrangement efetivo. Ou seja, os países se comprometem a mobilizar reservas para apoiar algum membro que tenha dificuldades de balanço de pagamentos de curto prazo, caso essas dificuldades apareçam. É um mecanismo que pode funcionar independente, mas tem uma vinculação com o Fundo Monetário Internacional. Para ter acesso a um montante maior de recursos, o país que recorre ao Arranjo Contingente de Reservas tem que ter um acordo com o Fundo Monetário. Então é um passo modesto que os BRICS deram para criar um mecanismo semelhante ao Fundo Monetário, mas que atua de forma, em parte, independente. Esse mecanismo, eu participei muito da negociação disso já a partir de Washington. Na verdade, o escritório brasileiro no FMI era uma espécie de secretaria da negociação do Arranjo Contingente de Reservas, e se dependesse de mim, teria sido muito mais flexível e ambicioso. O mecanismo acabou saindo meio travado, porque os bancos centrais que participavam da negociação viam com muito temor esse compartilhamento de reservas, inclusive e principalmente o Banco Central do Brasil, que, por uma razão que nunca eu entendi, acreditava que se associar a reservas de um país que tinha 4 trilhões na época de dólares de reservas era um problema. Então o Banco Central brasileiro travou muito a negociação e o resultado acabou sendo um pouco mais limitado do que eu e outros pretendíamos. Mas está lá, existe. O próximo passo é criar uma sede para esse Arranjo Contingente de Reservas. Até agora não se conseguiu um entendimento sobre onde deveria ser a sede desse arranjo. Eu, quando estava no FMI e era delegado pelo Brasil nessas negociações, eu sugeri que se fizesse o Arranjo Contingente de Reservas no Rio de Janeiro, porque o Banco de Desenvolvimento já ia ser em Xangai. E os chineses queriam e querem levar o Arranjo Contingente de Reservas também para Xangai. E a minha opinião na época era que era melhor não deixar Xangai ser uma espécie de Washington dos BRICS, com sede do fundo e do banco. Eu acabei convencendo o governo brasileiro na época, e o Banco Central propôs o Rio de Janeiro, propôs até um andar aqui no escritório do Banco Central no Rio, mas ainda não há consenso sobre isso. A Índia também quer sediar, e a China insiste que seria mais cost effective se o Arranjo Contingente de Reservas fosse no mesmo prédio que o novo Banco de Desenvolvimento em Xangai. Mas enfim, isso é detalhe. Eu, como carioca, sempre apoiei. Confesso que quando eu estava lá em Xangai, eu dizia, bom, agora que eu estou aqui, quem sabe que eu arranjo contingente de reservas vem para... Mas enfim, ainda não foi resolvido. Agora, o arranjo contingente de reservas é um mecanismo limitado. Mais importante que o arranjo contingente de reservas foi a criação do novo Banco de Desenvolvimento, que é um projeto muito mais ambicioso do que no Brasil se percebe. O Brasil está tão atolado com a própria crise que não tem espaço para dar atenção nem sequer às iniciativas das quais o país participa. Então, no Brasil, pouco se sabe sobre isso. Vou dar apenas um dado a vocês para mostrar o tamanho da iniciativa que os BRICS tomaram ao criar um banco de desenvolvimento em Xangai. O capital integralizado do banco, ao final de 7 anos, será de 10 bilhões de dólares, se os países fundadores cumprirem o cronograma de pagamentos.
Isso sem que entre nenhum novo membro no banco, mesmo que fiquem só 5. Facilmente, se entrarem novos membros, como era o projeto original, nós podemos chegar a 13, 14 bilhões de dólares de capital integralizado. O que isso seria em 2022? Vocês terem uma ideia do que 13, 14 bilhões de capital integralizado significa? O BID, o Banco Asiático de Desenvolvimento, tem cerca de 7, 8 bilhões de dólares hoje. O Banco Africano de Desenvolvimento tem 6. O Banco Mundial tem 16 bilhões de dólares. E com grande dificuldade de ampliar esse capital, porque os sócios majoritários, os europeus e americanos, resistem à ampliação. Então os BRICS criaram um banco que dentro de 5 anos terá um capital não muito menor do que aquele que tem o Banco Mundial hoje. Portanto, é um projeto de grande ambição. Número 1. Número 2, a China, como país hospedeiro do banco, tem sido uma fonte de extraordinário apoio à instituição. Quando falo China, eu digo China Beijing e China Xangai. O governo municipal de Xangai, quando fez a oferta pela sede na negociação, ofereceu condições muito propícias, inclusive a criação sem custo a construção sem custo para um banco de um prédio que terá 30 andares no centro financeiro de Xangai. Eu até acho demais. Imagina 30 andares, então, o espaço que tem para empregar gente. Pode gerar até um monstro. Se vocês forem visitar o banco, o Xangai, daqui a uns 4 anos, vocês vão ver lá um prédio de 30 andares, novo Banco de Desenvolvimento. Não quer dizer que o banco terá sido um sucesso. O prédio é um símbolo, né? Mas é um símbolo que reflete o comprometimento do governo municipal de Xangai com o projeto. E o governo de Beijing? O governo de Beijing vê o Banco de Desenvolvimento, assim como aquele banco que os chineses lideram, também de desenvolvimento e infraestrutura, chamado Asian Infrastructure Investment Bank, sediado em Beijing, o AIIB. Eles veem esses 2 bancos como os primeiros 2 bancos multilaterais de desenvolvimento sediados em território chinês e querem fazer tudo o que puderem para que esses bancos sejam bem-sucedidos. Esses 2 bancos integram o projeto de desenvolvimento e de expansão da China, um projeto estratégico que eles perseguem pacientemente, né? Acrescento que os chineses, no período de 2 anos em que eu estive lá, não atropelam o banco. Não atropelam o banco. Respeitam a governança do banco. Vou dizer a vocês que na época da negociação, quando eu participava da negociação como delegado brasileiro a partir de Washington, e eu vi que Xangai tinha feito a melhor oferta, de longe, as outras 2 eram Joanesburgo e Nova Delhi. O Brasil e a Rússia não disputaram a sede. Eu fiquei preocupado, porque a China já era o maior dos BRICS. Sendo o maior dos BRICS, se for a sede do banco, vai dominar o banco completamente. Não aconteceu até agora. Os chineses têm sido extraordinariamente respeitosos da governança do banco, que é uma governança igualitária, com 20% de capital e de poder de voto entre os 5 sócios fundadores. Pode mudar isso no futuro, mas o que eu assisti lá foi um processo pelo qual os chineses, por exemplo, o vice-presidente chinês, extremamente respeitoso da hierarquia e da autoridade do presidente indiano. O diretor chinês e o governador chinês extremamente respeitosos da necessidade de construir, até demais, porque o que acontece na verdade é que na negociação nós estabelecemos que nenhuma decisão seria tomada por unanimidade para evitar a paralisia dos processos decisórios. Nenhuma decisão do banco. E os chineses, por tradição, me explicaram que isso parece que é uma tradição da Ásia Oriental. A busca do consenso é tão importante para eles que na prática eles estão dispostos a demorar a tomar uma decisão para pegar o outlier, para pegar o país que está, a menos que seja uma questão muito crucial para a China,
aquelas questões das quais eles não querem abrir mão, eles têm uma enorme relutância em outvote algum membro do grupo dentro do banco, né? Houve um caso em que a China foi o seguinte, é interessante contar porque tem a ver com o conflito geopolítico entre Índia e China. Em maio desse ano, o presidente chinês organizou uma reunião importante em Beijing, internacional, convidando líderes, chefes de Estado e líderes mundiais para lançar a iniciativa One Belt, One Road, um cinturão, uma estrada, né? E convidou os bancos de desenvolvimento, inclusive o NBD, o novo Banco de Desenvolvimento, para assinarem um acordo conjunto de apoio à One Belt, One Road Initiative, a iniciativa One Belt, One Road. O problema é que a Índia está num conflito com a China a propósito dessa iniciativa, em particular porque um dos grandes projetos que a China iniciou, um corredor econômico que liga o extremo ocidental da China ao porto de Karachi, no Paquistão, atravessa o território inteiro do Paquistão, inclusive áreas contestadas entre Paquistão e Índia. Isso colocou a Índia em pé de guerra com a China. Então a Índia não queria que nosso banco assinasse o acordo de cooperação. Então aí foi a votação, a China enfrentou e colocou em votação, e a Índia foi derrotada nessa votação e nós assinamos. Mas foi um parto. O presidente indiano sofreu horrores, porque estava entre a cruz e a caldeira, entre a cruz da China querendo a participação do banco num processo em que envolvia todos os bancos de desenvolvimento, inclusive o Banco Mundial, o Banco Asiático e outros, o AIIB de Beijing, e o país de origem dele que estava se opondo à assinatura daquele acordo. Então nós temos aí uma situação, um banco que é muito promissor, um banco que tem um potencial de ser algo diferente. O Samuel mencionou que, com razão, que um dos propósitos do banco é trabalhar em conjunto com os países sem impor de cima para baixo condicionalidades ou padrões de funcionamento, respeitando as estratégias políticas. Essa pelo menos é a intenção do banco, né? Entre a intenção e a realidade, eu sempre me perguntei o seguinte: para que os BRICS querem suplantar o eixo Atlântico Norte? Para que a gente quer isso? É uma mera disputa de poder, ou porque nós vamos implantar um novo modelo de desenvolvimento mais respeitoso, mais equilibrado, menos autoritário, menos imperialista, né? do que aquele que governou, que regeu, né, desde do momento da expansão europeia no mundo, né? Isso é muito bom de dizer, mas vocês sabem que eu estava lendo outro dia uns ensaios sobre o Oscar Wilde, e o Oscar Wilde disse uma frase que me marcou. Citam uma frase do Oscar Wilde que me marcou: "Sooner or later you come across that dreadful thing called human nature." Mais cedo ou mais tarde você acaba topando com aquela coisa medonha que é a natureza humana, né? Então é um ponto de interrogação se nós vamos conseguir, nós BRICS, estabelecer algo realmente diferente. E há certas dificuldades na operação do banco. Eu, quando fui para lá, inclusive ajudei a escrever a estratégia do banco, eu celebrei o fato de que nós temos 5 países equilibrados. É um modelo diferente, né? Porque no Banco Mundial e no Fundo Monetário tem um país hegemônico que tem poder de veto sobre decisões importantes, estratégicas, Estados Unidos. No banco que a China criou em Beijing, o AIIB, a China tem esse papel. Então eu dizia, nós até escrevemos isso, nós não temos isso, nós não temos um país hegemônico. O que eu fui notando, entretanto, ao longo do tempo, é que nós tínhamos 5 Estados Unidos. 5 países que, vou dizer 4, porque tem um dos 5 que não se comporta como tal, que é justamente o Brasil. Porque o Brasil, no período de construção e consolidação do banco, atravessou uma das maiores crises econômicas e políticas. Esteve, portanto, distante do banco.
Mas os outros quatro outros sócios fundadores sentiam aquilo ali como propriedade deles. E como o presidente, aí entram fatores pessoais. O presidente do banco tem uma trajetória na área bancária comercial, não tem traquejo político, não sabe lidar com a pressão política e não soube engajar os governos no nível político alto. Então acabou se tornando prisioneiro das burocracias intermediárias dos 5 países. Esse foi um problema de governança que eu senti que travou muito o banco. Se você cai nas mãos das burocracias intermediárias dos países, você corre o risco de ficar num processo muito lento, Além do mais, eu fiz elogios ao papel da China. Os outros países nem sempre ajudam. Por exemplo, a Índia. Eu já mencionei a vocês que a Índia queria travar o banco de participar de uma iniciativa importantíssima. A Índia também, imaginem vocês, no início do processo de criação do banco, queria criar um instituto de pesquisa em Nova Delhi do banco para estudar vários problemas. O banco muito pequeno, nós tínhamos que evitar a criação de uma burocracia adicional num outro país, a distância enorme. A África do Sul vê o banco como um instrumento da sua política externa na África e não vê a necessidade de construir um banco de ordem mais global e mais profissional. Quer usar o banco para projetar a África do Sul dentro. Tudo bem, esse objetivo é legítimo, mas se for só isso, fica muito limitado. E a Rússia? A Rússia é um país admirável, eu acho um país interessantíssimo, mas a Rússia vive uma fase muito complicada, como eu mencionei há pouco. Ela está sob cerco financeiro, portanto ela vê o banco como uma fonte de financiamento. Em primeiro lugar, o Putin, lá na cúpula de Xiamen, que foi agora em setembro, fez um discurso em que ele enumerou ponto por ponto os projetos que ele queria que o banco financiasse na Rússia. Foi o único dos presidentes, o único dos chefes de Estado que entrou nesse nível de detalhe. Por quê? Porque a Rússia vê o banco como uma fonte de financiamento. O que quer dizer isso? A Rússia não vê com os bons olhos algo que é essencial para o sucesso do banco, que é a expansão do número de membros. Que o banco tem que ser um banco global, não pode ser um clube de 5 países. Não foi para isso que ele foi criado. Não é por acaso que ele não se chama Banco dos BRICS. Ele se chama Novo Banco de Desenvolvimento porque ele vai além dos BRICS, pretende ir além dos BRICS. Mas a Rússia tem travado o processo de expansão por 2 motivos. Um é esse: ela não quer concorrentes na tomada de recursos junto ao banco, novos países tomadores. Mas, sobretudo, a razão principal da resistência russa à expansão do número de membros é que a Rússia teme a entrada no banco de inimigos da Rússia. Teme. Eu não diria assim totalmente sem razão, viu? Eu não tiro totalmente a razão da Rússia. A Rússia pode até olhar para o Brasil pós-Dilma, e olhar para a Índia e pensar: será que esses dois não serão um canal através do qual países hostis à Rússia possam entrar no banco? E a Rússia então se mobilizou para conter isso. E aconteceu um fato que nos prejudicou. Foi que o banco em Beijing, Asian Infrastructure Investment Bank, resolveu expandir rapidamente o número de membros e trouxe para dentro do banco grandes países europeus: Alemanha, França, Inglaterra, vários outros. Ora, os europeus fizeram o que sabem fazer muito bem, em organismos internacionais. Formaram um bloco dentro do Banco de Beijing, um bloco que não tem maioria, mas opera com competência, com técnicos sólidos, e decidiu, entre outras coisas, que votaria em bloco contra qualquer projeto russo que fosse apresentado lá. Não tem poder de maioria, mas aí entrou, ao que parece, a vontade chinesa de formar consenso. E os russos passaram a entender que os chineses estavam acomodando no Banco de Beijing os interesses dos inimigos da Rússia. Chegou um ponto em que houve uma reunião em julho, em Xangai, ministerial dos BRICS, com 30 pessoas na sala. Eu nunca vi um negócio desse. O ministro de Finanças da Rússia,
contou isso que eu acabei de falar na frente do ministro de Finanças da China, reclamou e disse assim: nós não queremos que se repita a mesma coisa no novo Banco de Desenvolvimento. Por isso vemos com muita relutância a expansão dos novos membros, a expansão do número de membros do banco. Eu achei bastante inusitado que numa reunião tão grande, 30 pessoas presentes, com o ministro de Finanças da China ali, o ministro da Rússia tenha se levado ao ponto de fazer essa crítica tão dura ao colega chinês. Então a China, no meu modo de ver, resolveu acomodar a Rússia no nosso Banco de Desenvolvimento e não insistiu muito em pressionar a Rússia, travou, portanto, o processo de expansão dos novos membros. Esse é o quadro em que nós estamos no momento. Como é que está? Para terminar, eu queria só falar um pouquinho do papel do Brasil no banco, né? Como eu disse, o Brasil é o único dos 5 membros que não teve uma presença muito ativa na fase inicial. O Brasil Capital, né? Que tem brasileiros lá no banco que trabalham, são poucos, mas trabalham bastante, com poucas exceções, trabalham mais e até melhor do que os chineses, o que não é pouco. Pode ser você. Mas estou falando do Brasil Capital. O Brasil Capital, Brasil Brasília, vocês nunca, desde que o banco se instalou, nós estávamos já em plena crise do governo Dilma. Então, o Joaquim Levy, o Nelson Barbosa e agora o Meirelles jamais participaram de reuniões do Conselho de Governadores. É o único dos 5 países que nunca se fez representar nas reuniões do Conselho de Governadores por ministro de Estado. Isso não era um problema tão grave enquanto a representação do Brasil na diretoria se fazia por diplomatas experientes. Eu sou um grande admirador do Itamaraty, né? Não só do meu amigo Samuel, mas dos quadros do Itamaraty. E nós tínhamos embaixadores que representavam o Brasil na diretoria. Infelizmente, a partir de 2016, final de 2016, esses embaixadores foram substituídos por economistas. Economistas, bom, que economista sempre é um problema, mas quando tem uma certa tendência, quando tem uma certa tendência, o problema se agrava, né? Então nós tínhamos antes uma representação em nível da diretoria boa, de profissionais, e entraram amadores que tumultuaram muito. O Brasil tem a presidência da diretoria por 4 anos, de 2015 a 2019. Então a entrada de amadores na presidência da diretoria prejudicou o banco ainda mais, né? Mas enfim, qual é o papel que o Brasil pode ter? Vai depender muito do que já foi mencionado aqui pelo Samuel, 2018, porque não se pode perder de vista, quando se fala de BRICS, que em 2019 o Brasil vai presidir o processo BRICS na rotação habitual. Então o Brasil será a presidência de turno dos BRICS no ano de 2019. E em 2020, o Brasil terá o direito de indicar o presidente do banco, do novo Banco de Desenvolvimento. A Índia teve o direito de indicar o primeiro e o Brasil em 2020 indica o segundo. Então o Brasil terá uma influência muito grande no processo BRICS, seja porque presidirá o processo BRICS como um todo em 2019, seja porque indicará a presidência do principal mecanismo criado pelos BRICS, que é o novo Banco de Desenvolvimento. Então vamos torcer que o Brasil consiga superar suas confusões internas e possa dar uma contribuição mais positiva para esse processo. Obrigado.